Boa tarde, pessoal. Depois de uma introdução dessa e dos palestrantes que tiveram hoje, que responsabilidade, hein? Tava ali, eu falei, caramba, sobrou para mim o final, isso é bom ou ruim? O que vocês acham? É bom? Então eu tenho que fechar com chave de ouro? Sim. Só que eu vou precisar de vocês, tá? Tá aqui, Gui, só passar? Só apertar o botãozinho. Beleza. Então deixa aqui para não... Então vamos lá, eu sou o Rafael Zavetoski, eu vim lá de São Paulo, hoje atualmente eu moro em Alphaville, Barueri. É uma honra estar aqui, então obrigado ao Jorge, obrigado a toda a equipe que está organizando, a quem está participando de um evento de alguma maneira, e obrigado para vocês também, né? Porque um evento só acontece se ele tem participante. E é muito importante a gente entender que para a gente poder evoluir, a gente tem que estar pronto e preparado e disposto a querer sofrer um pouquinho. Porque é num sábado que a gente poderia estar passeando, comendo uma feijoada, descansando, assistindo Netflix. A gente está aqui ganhando conhecimento. Só que isso é uma semente, que essa semente, como qualquer semente, ela vai florescer e vai te trazer algo muito importante. Então, hoje eu trabalho também com desenvolvimento pessoal. Para ser mais específico, eu trabalho hoje com educação empresarial. A minha proposta hoje é realmente treinar líderes para que eles sejam melhores, tanto na vida pessoal, profissional, e para que eles tenham mais resultados. Então já tem quase 3 anos que eu faço isso, eu sou um profissional de educação física, fui formado nisso, mas a vida e muito de Deus me modificou muito. E algumas dessas características que estão fazendo eu avançar e ter mais resultado, eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Eu vou colocar os slides, mas a gente vai ir na influência aqui, tá? Quem conhece a Bíblia? Todo mundo? Então, eu gosto muito de falar da Bíblia, mas a gente vai tirar um pouquinho a religiosidade e a gente vai falar sobre performance. A Bíblia tem diversos heróis, personagens, que nos ensinam sobre alta performance. Vocês concordam comigo? Quem conhece alguma história de José, de Jacó, de Abraão, de Jesus, Salomão? O quanto que a gente pode aprender com um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos? O livro mais vendido tem tanto conteúdo e a gente às vezes não escuta, não lê, não absorve. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas características que eu tirei de um cara muito especial que todo mundo conhece, eu acredito, que podem transformar você num líder de muito mais performance. Quem quer melhorar a performance? Sim ou não? Sim. Vamos lá. De novo, com a sua boquinha. Eu quero melhorar a minha performance. Mas quando eu falo de performance, eu falo isso muito para os meus alunos, não é só no trabalho, mas é também na tua vida, na tua família, com o teu corpo, com a tua espiritualidade. Para a gente ter um CNPJ forte, a gente precisa ter primeiro um CPF forte. Muito dos problemas que a gente tem hoje na empresa é reflexo por você estar fraco, por você estar passando por problemas e até mesmo por você estar quebrando princípios. A Bíblia traz diversos princípios que, se a gente seguir, a gente consegue conquistar 2 coisas: tranquilidade e resultado. Quais são as 2 coisas que o ser humano hoje mais busca? Se a gente for falar de financeiro, resultado. Mas se a gente for falar de emocional, de vida, tranquilidade, paz. Quem não quer dormir aí tranquilo, sem problema, sem dor de cabeça, sem uma fofoca? Quem não quer dormir com um saldo bancário maior? Todo mundo quer. Então são 2 coisas que a gente busca na vida: paz e prosperidade. Sim ou não? Sim. Se a gente tem paz para dormir, prosperidade, saúde física, emocional, família, a gente tem tudo. Sim ou não? Sim. Então eu preciso ter paz e prosperidade. Então eu vou trazer para vocês um cara muito conhecido, só que ele traz algumas características de um grande líder e a gente vai discutir isso junto, tá? Para vocês verem se faz sentido para vocês também, porque para mim fez demais. Então a gente vai falar hoje de 5 características de um grande líder de alta performance. Quem conhece o rei Davi? Todo mundo conhece? Tem alguém que não conhece? Pode levantar a mão. Uau! Um cara de 3.000 anos, todo mundo conhece. Ele tem Instagram? Ele tem Facebook? Tem TikTok? Não tem. Mas todo mundo conhece? Conhece história? Conhece vitória? Conhece derrota? Se a gente for em Israel hoje, ele é o cara mais conhecido.
Então, como um cara que viveu há 3.000 anos consegue ser conhecido até hoje? Consegue ter tem resultado. Não é um resultado ser conhecido até hoje? Tem gente que nunca vai ser conhecida na vida. E um cara que tem há 3.000 anos uma história, até hoje a gente fala, acabou de sair na Amazon uma série muito boa dela, A Casa de Davi. Assistam A Casa de Davi. Para quem não conhece, já tem ali uma coisa muito importante. Então, Davi, desde o começo, ele já traz as características de alta performance. Eu estou falando isso de liderança, mas isso serve também para a tua vida. Isso serve para você também escolher um funcionário. Quem que de manhã falou que tem dificuldade em contratar? Acho que ele foi embora, que estava na sala VIP. Então, assim, a gente vai ver 5 características que você tem que olhar no seu colaborador. Você tem que olhar no teu filho. Você tem que desenvolver em você. Para você melhorar os seus resultados. Quando a gente fala de performance, a gente fala de resultados. Então eu quero trazer para vocês uma coisa que está escrito lá na Bíblia. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 17 e 18. Quem quiser salvar aí, pode salvar, anotar. Posso ler? Vamos lá. Saul, que era o rei na época, falou assim: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Para quem não lembra dessa história, eu vou contextualizar um pouquinho. Saul era o rei da época e ele estava passando por umas dificuldades emocionais e espirituais, porque ele tinha quebrado alguns princípios com Deus. E quando você quebra um princípio com Deus, de alguma maneira, esse princípio ele vai quebrar você. Quando você não honra um princípio, seja bíblico, seja um código de ética, seja algo que está escrito na Bíblia, ele vai desonrar você. Quando a gente fala de princípio, a gente fala de verdade. A gente fala de disciplina, a gente fala de honra. Porque princípio é diferente de regra. Regra é usar o cinto de segurança. Eu posso usar ou não. Eu posso, no máximo, tomar uma multa. Mas princípio, você não é obrigado a cumprir. É obrigado a falar a verdade? Mas é o certo? É obrigado a honrar pai e mãe? Não é obrigado, mas é o certo. Se a gente honrar pai e mãe aqui no Brasil é certo? No Japão também? Falar a verdade no Brasil é certo? Nos Estados Unidos também? Então isso é um princípio. Talvez nos Estados Unidos você pode andar sem cinto de segurança, porque as regras foram criadas, sabe para quê? Para você cumprir princípios. Por você não cumprir os princípios que estão aqui, ó, o humano teve que criar regras. E tem gente que não cria, não cumpre nem princípio nem regras, não é verdade? Mas você pode ver que essa pessoa ela deve estar quebrada de alguma maneira. Seja emocional, seja financeira, seja no relacionamento. Porque quem não cumpre princípios não prospera, não cresce, não tem paz. Pode anotar. Quando você você quebra um princípio, anota aí para quem está anotando, porque se você não anota, você esquece, tá? Se eu quebro um princípio, esse princípio vai me quebrar. Mas se eu honro um princípio, esse princípio também vai me honrar. Então, se eu estou mentindo, uma hora a mentira aparece. Se eu estou atrasando as minhas contas, uma hora alguma coisa errada vai acontecer. Está aqui a nossa especialista financeira. Então, eu preciso aprender a cumprir princípios. Mas vamos voltar aqui ao texto. Então, Saul estava passando por um problema emocional, por não ter cumprido alguns princípios, e no caso foi o da obediência, por ser desobediente a uma ordem de Deus, e Deus retirou o Espírito de Deus de Saul, retirou aquela bênção. Né? Para quem não é tão espiritualizado, vamos falar, tirou a sorte, né? Tirou ali as boas energias. Né? Então, eu não sei a cultura de vocês, ou o que vocês acreditam, então pode se encarar assim, tirou o destino, tá? E aí ele começou a ficar perturbado. Salva de palmas para o meu pai, gente, que está aqui hoje. É a primeira palestra que ele assiste minha. Obrigado, pai. Então, ele retirou, porque quando você quebra um princípio, você não tem paz. Quem já errou? Sabe quando você vai dormir? Eu já errei. Quem já errou? E aí você vai dormir, nossa, fiz aquilo.
ou quando você está errado. Porque hoje eu posso até falar de Deus, eu posso falar de princípios, mas eu também já tive minha fase difícil. E é a pior fase que tem é quando você está quebrando o princípio. E muitos de vocês estão hoje como Saul, não estão crescendo, não estão evoluindo, ou estão em decadência, porque está quebrando o princípio. Sim ou não? Então ele precisava de alguém que tocava bem uma harpa. Tocar bem significa ser especialista. Então, se eu vou contratar alguém para abastecer o meu avião, eu preciso que alguém seja o especialista. Eu não vou contratar alguém que não saiba. Se eu vou contratar alguém para cuidar do meu tráfego, do meu site, eu quero o melhor. Então, a primeira chave que já diz aqui é assim, ó, eu preciso ser especialista, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Então, todo líder, toda grande autoridade, todo grande pai, toda grande esposa, toda grande mulher, homem, ele tem que ser muito bom no que ele faz. Sim ou não? Então repete comigo. Eu preciso ser muito bom. De novo. Eu preciso ser muito bom. Vamos continuar a história? Estão gostando? Então a gente está vendo a história de outro jeito, tá? Um dos funcionários ali de Saul falou: conheço um dos filhos de Jessé. Olha a segunda chave que importante. Conheço. Ou seja, alguém estava observando Davi. Davi estava sendo observado. Porque quando eu falo eu conheço alguém que é bom em site, é porque eu já conheço o trabalho do Guilherme. Quando eu conheço alguém que é especialista em sapato feminino, eu conheço o trabalho da Paty. Quando eu conheço uma mentora de mulheres que transforma mulheres, eu conheço a Regiane. Então talvez ela nem me conheça, mas eu sei o que ela faz bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, porque por mais que não pareça, você está sendo observado. Não só na parte presencial, também na parte digital. Então hoje eu também vou falar um pouco sobre o que você também faz presencialmente. Você também tem que tomar cuidado com o que você faz digitalmente. Sim ou não? Sim. Hoje eu trabalho... Quem conhece o pastor Thiago Brunet? Hoje eu coordeno o evento Método Destiny. Né? Hoje eu faço a coordenação e a organização da produção dos eventos. E eu preciso escolher a cada 45 dias 50 voluntários para trabalhar naquele evento. Sabe onde eu vou analisar a vida desse voluntário? Instagram. Porque lá denuncia quem você é. Eu conheço aquela pessoa do Instagram. Quem aí não falou, eu conheço aquela menina do Instagram, meu Deus, ela posta cada coisa. Menino, eu conheço aquele cara, só vive não sei aonde. Sim ou não? Então a gente hoje, entenderam que a gente tem praticamente duas vidas? A presencial e a digital, só que as duas precisam ser o quê? Igual, congruente. Falar a verdade em um, falar a verdade no outro, ser uma coisa em um, também ser no outro. Tem muita gente que no digital é uma coisa... lindo, maravilhoso, o rei, perfeição, mas chega na vida presencial, você fala, meu Deus, quem é essa? Tá diferente. Ou a pessoa fala que é uma coisa, chega no digital, ela mostra outra. Ou no digital fala uma coisa, mas quando você vai ver presencialmente é outra. Sim ou não? Sim. Então vocês entendem que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo? Só que tem mais uma coisa, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com quem está observando, mas a gente tem que tomar mais cuidado ainda quando ninguém está observando. É quando ninguém está vendo que você mostra o seu caráter. É quando ninguém está do teu lado, quando ninguém está na tua casa, quando você está lá no seu celular sozinho, quando você está na sua TV, ou quando você está num local que não está a sua esposa, seu marido, que você demonstra quem você é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que talvez a minha esposa não esteja vendo o que eu estou fazendo aqui em Minas Gerais, mas Deus está. Talvez o meu chefe não está vendo o que eu estou fazendo quando eu não estou, mas Deus está. Talvez o meu cliente não sabe que eu estou mudando alguma coisa do que eu prometi, mas Deus está. Então se você quebra um princípio, de alguma maneira, esse princípio vai quebrar você. Ou pode acontecer o que aconteceu com Saul. Você deixa de crescer, você deixa de prosperar, você deixa de reinar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, decisões e atitudes diariamente. Mas vamos continuar aqui. Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. De novo, especialista. É um guerreiro valente. Sabe falar bem.
tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha as características que estão escritas aqui 3.000 anos atrás. E a gente nunca leu isso desse jeito. Como é que eu não entendo isso, gente? Eu tenho a Bíblia lá e às vezes eu nunca abri, eu só coloco e deixo no Salmos 92. Né? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Então, Davi era rei ali quando ele foi chamado? Ele era um pastor, tocador de harpa. Ele era apenas um pastor, mas ele já carregava dentro dele as características de um rei. Talvez hoje a tua empresa ela não é a maior, talvez hoje você não tenha a tua empresa, mas você já tem que começar a ter características de um empresário. Talvez a tua empresa não é a maior, mas você já tem que ter características de um grande empresário. Não é porque eu não estou que eu não posso agir como eu quero estar. Não é porque talvez eu não seja o palestrante mais bem conhecido, do jeito que eu moro, lá onde eu vejo aquelas pessoas, que eu também não tenho que me preparar, que eu também não tenho que ter minha postura, ou se eu não posso até modelar. Então a gente não precisa só viver do que a gente está vivendo, a gente pode visualizar o nosso futuro. Porque Deus ele vai escolher, sabe quem? Quem está preparado, quem está capacitado. Então Davi ele podia ser um pastor, mas ele já tinha características. E talvez a situação que você está hoje, vou usar o teu exemplo de novo, você pode até estar como CLT, mas é dentro do CLT que você está sendo capacitado para ser um grande empresário. Porque hoje eu só consigo coordenar um evento de 1.000, 1.500 ou uma conferência de destino de 14.000 pessoas, porque há 10 anos atrás eu fui guarda municipal. Eu imaginaria 10 anos atrás que eu estaria hoje aqui em Contagem? Nunca. Mas lá naquele momento, lá naquele espaço, Deus já me preparava com pessoas, Deus já me preparava com disciplina, com organização, com logística, com fiscalização, para que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo hoje. Se eu voltar um pouquinho mais para frente, eu fui mais 7 anos professor de educação física. Eu tive que trabalhar com pessoas, eu tive que me aprender a me comunicar, eu tive que aprender a dar aula, para poder fazer o que eu faço hoje. Então o que você está vivendo hoje talvez não é o seu destino final, mas ele é a preparação para você chegar até ele. E às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não fica feliz. E a Bíblia diz que se a gente não é fiel no pouco, a gente não é colocado no muito. Então a gente precisa valorizar. Então se você hoje não está como rei, comece a agir como rei. Comece a pegar essas características que eu vou falar para você hoje e comece a agir como rei. Que talvez o resultado não chegou, mas na hora que você for chamado, você vai estar preparado. Está fazendo sentido? Então repete comigo, eu preciso me preparar. Agora aponta para o seu amiguinho do teu lado, bate o dedo no peito dele ou no ombro e fala, você precisa se preparar. Eu preciso estar preparado. Vamos falar de futebol? Alguém convoca alguém que está machucado? A seleção convoca alguém que está passando um mau momento? Por quê? Porque ele não está? Só os melhores são chamados. Ninguém vai para Olimpíadas sem um recorde, sem uma classificação ou sem um título. Porque se ele não tem isso, ele não está apto, não está preparado. Então eu preciso me preparar. Vamos avançar? Então vamos lá, bora. Característica 1. Especialista no que faz? Excelência. Davi dominava com excelência aquela harpa. Ele tocava muito bem a harpa. Ele tocava violão, tocava piano, bateria, pandeiro, harpa. Eu preciso ser especialista no que eu faço. Você trabalha com cozinha industrial, eu preciso ser a melhor. Eu preciso ser a melhor dona de lojas de sapato. Eu preciso buscar a excelência nisso. Então eu preciso buscar o quê? Conhecimento. Porque talvez você hoje está enfrentando uma barreira, uma dificuldade. Não é porque talvez o cenário está difícil. É porque talvez você não está buscando o conhecimento certo. Então a gente precisa buscar sabedoria. Que logo lá mais para frente, Salomão, que é o filho de Davi, coloca lá. Busque sabedoria acima de tudo. Então o nosso aprimoramento como líder, para a gente ser especialista, ele tem que ser contínuo, diário, constantemente, disciplina. Então para a gente buscar sabedoria, a gente precisa ler.
A gente precisa fazer curso, estar num movimento igual esse. Eu preciso estar vendo podcast, eu preciso estar vendo palestra, eu preciso ter mentoria, eu preciso ter um curso. Não tem como a gente... Como foi aquela frase mais antiga de todas? Não tem como ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. E você quer ter um resultado diferente. Não tem como. Então eu preciso investir. Qual foi o último livro que você leu? Ou você leu um livro... Quem já leu um livro esse ano? Pode levantar a mão. Boa. Quem já leu 2? Quem não leu nenhum? Não tenha vergonha. Então eu preciso aumentar minha leitura. Quem tem costume de ver podcast? Bom, tá? Não é aqueles lá... Qual podcast ruim aí? Podcast bom, vai. Joel J, Flávio Augusto. Pra quem é empreendedor? Quem já viu o podcast do Flávio Augusto? Quem escuta Flávio Augusto? Joel J, Caio Carneiro. Como é que eu vou aprender a vender se eu não escuto sobre venda? Anota esse dado. 85% do que você pensa está relacionado com o que você escuta e com o que você vê. Então, se você está lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, olhando besteira, o que você vai ter na sua cabeça? Besteira. Se você está de fofoquinha, conversinha, gastando tempo, vendo dorama, o que você vai ter? Doeu aí, dorama, alguém deu risada, não se entrega, tá? Estou falando que não precisa assistir? Não é isso, tá? Também não vamos ser radical. Não, verdade, tem que ser radical, não assista. Eu tô brincando. Mas eu preciso conciliar, sim ou não? Então não dá para eu ter um resultado melhor se o que eu estou vendo não me leva para isso. Não tem como eu pensar melhor se eu estou vendo Cidade Alerta. Morre, não sei quem, batida, assalto. Como é que tua cabeça vai pensar? Tem gente, graças a Deus não acontece em Contagem, só lá em São Paulo, que acorda de manhã, vou fazer a simulação. Cadê meu celular? Tá aqui, ó. A pessoa acordou, bom dia, nem dá bom... Pega, tá aqui, vamos lá, né? Dormiu, acordou, nem sai da cama. Conhece alguém assim? Não tem ninguém aqui não, né? Como você vai crescer? Se não for desse jeito, acordou de manhã, vai lá, Bom Dia Brasil, Cidade Alerta. 7 horas da manhã, morre não sei quem, não sei o que, quantos tiros, polícia não sei o que, não sei o que. Tu já começa teu dia se alimentando com coisa ruim. O teu cérebro é uma esponja. Aí você quer chegar no final do dia com energia, resolvendo teus problemas? Não tem como. Então você precisa fazer ali de manhã também uma política agora me fugiu a palavra, uma rotina de entrada. Começa lá, né? Para quem é mais crente, igual eu, coloca um louvor, dá um bom dia. Às vezes sua esposa não acorda tão bem-humorada, não vai brincar com ela, vai fazer o pão com o ovo. Entendeu? Vai ler a Bíblia. Quem já leu Provérbios? Provérbios, gente, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com sabedoria. É um livro de sabedoria. Quem não leu Provérbios, começa a ler a partir de hoje. E daqui 31 dias, se você ler um capítulo por dia, você pode me mandar mensagem. Rafa, mudei isso. Rafa, eu aprendi isso. Rafa, fiz aquilo. Toda a mentoria que eu faço, quando eu começo a trabalhar com os liderados, com os colaboradores, que talvez não tenham um nível de consciência que o patrão tem,